Quero aproveitar que o Alan mencionou essa questão da reestruturação dos ministérios, porque o governo de Lula pode perder 17 ministérios se a MP que faz essa alteração ela não for votada até quinta-feira, dia 1º de junho. Só que tem uma questão. Ela já foi aprovada na comissão mista que fez a análise daquela proposta que foi apresentada pelo relator e que traz alterações, inclusive com o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente da ministra Marina Silva. O governo está sofrendo para tentar articular uma mudança, o que não deve acontecer. Ou seja, e se ele não for votado, o governo pede 17 ministérios. Eu quero entender de vocês se de fato Marina Silva vai sair perdendo dessa história e isso já está praticamente como uma decisão tomada. Fábio Piperno. Os 37 ministérios serão aprovados com as reformulações definidas no projeto do relator, lá do deputado Isnaldo Bulhões. O que significa que o Ministério da Marina Silva vai sim perder pedaços. Agora, isso não quer dizer que o governo vai ter que mudar suas políticas por conta disso. Tem coisa, por exemplo, vai sair do ministério dela e vai para o Ministério da Justiça. Você vê simples assim, Gustavo Segré? No ponto de vista teórico, sim, mas o efeito político é muito diferente. Não vai perder a quantidade de ministérios, mas são carimbos. Carimbos que, na prática, não vão ter nenhuma função mais que colocar um monte de cabide de emprego para pessoas que provavelmente não precisem estar aí porque não têm capacidade técnica. Me parece, sim, que se aprovado definitivamente for essa estrutura, a Marina Silva pode correr o risco de sair porque não teria nenhum efeito do ponto de vista da sua personalidade como representante da defesa do meio ambiente. Como esse projeto precisa ser votado até quinta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, já disse ali que apoia a proposta como está, com as alterações. Neste caso, a gente pode entender que mais valem 37 ministérios na mão do que 17 voando, Alan Gani? Pois é, né? É melhor, é o menos pior essa situação do jeito que está do que voltar para o governo na estrutura antiga do Jair Bolsonaro. Com 23 ministérios. Com 23 ministérios. Então, é melhor manter assim, mas esta manutenção é uma derrota para o governo. Porque, veja, o Ministério do Meio Ambiente, ele foi esfacelado. A Agência Nacional de Água e Saneamento Básico passa, né, para o Ministério, é desmembrado passando para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Uma outra parte, o Cadastro Rural também. O CAR. O CAR. Cadastro Ambiental Rural, que é que cuida da regularização de áreas de mata nativa, de áreas de proteção ambiental em propriedades rurais do país. Um tema muito delicado aqui no Brasil, inclusive. Passa para, se eu não me engano, para o Ministério da Gestão de Inovações e Serviços. Exatamente. E aí, quer dizer, foi completamente esfacelado. E tem uma outra tentativa, né, de criar ou dar mais poderes para demais órgãos, definir se o governo, a Petrobras, pode ou não explorar petróleo numa determinada região, esvaziando também o poder do IBAMA. Então, a Marina Silva, ela já perdeu, né? Agora, a única dúvida que eu tenho é se interessa esta derrota da Marina Silva para o próprio governo ou para alas do governo. Por quê? Porque isso abriria caminho para a exploração do petróleo na bacia do Amazonas. Eu quero só fazer um giro rapidamente aqui para a gente arrematar esse assunto. O que vai sobrar para o governo Lula em termos de governabilidade com essa quantidade de derrotas que estão pela frente? Fábio Piperno. Acho que o governo Lula está compondo muito facilmente, muito docilmente com o relator. O governo Lula não está entrando em atrito. E deveria ou não entrar? Eu acho que ele deveria, em relação a alguns temas, atuar com mais, enfim, com mais vigor. Afinco. Com mais afinco. Mas, veja, o governo Lula não está comprando algumas batalhas. Dá a impressão de que ele está se preparando para algumas grandes guerras que vêm por aí, como, por exemplo, a reforma tributária. Porque ele sabe também que nessa remodelação, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente, o governo, obviamente, não perde nada. Vai haver, sim, um repaginamento de algumas áreas. Ainda nessa edição, a gente vai mostrar visões divergentes de Haddad e de Simone Tebet sobre prazos para aprovação e discussão da reforma tributária. É um dos assuntos que está no nosso cardápio. Governabilidade do governo Lula
ficou até um pouco repetitivo, mas governabilidade de Lula, vamos melhorar essa frase aqui para ninguém ficar com dor nos ouvidos, desculpa, gente, com essas derrotas que estão pela frente, hein, Gustavo Segré? A minha pergunta, Evandro, é qual é a função daqui para frente do Alexandre Padilha? Isso é um bom tema. Eu acho que das relações institucionais. Que é o que controla... É o que faz a articulação. A articulação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Eu acho que eu seria melhor ministro das Relações Institucionais sendo oposição à ideologia. Por quê? Porque não está fazendo nada. Então eu poderia fazer nada até de graça. Porque não tem sentido. E para você, Gani? Olha, o governo já vem perdendo há bastante tempo, tende a piorar essa situação da governabilidade. Pode-se argumentar que teve uma vitória no arcabouço fiscal, mas eu não vejo assim, porque o arcabouço fiscal, ele sai piorado para o governo, portanto, melhor para a sociedade do Congresso Nacional, né? Tinha mais exceções ao teto de gasto, então os próprios parlamentares tiraram essas exceções, colocaram regras mais duras a partir de 2024. O governo já queria ter uma isenção para gastar de 40 bi para o ano que vem. A única vitória que ele conseguiu foi tirar a possibilidade de crime de responsabilidade fiscal caso a meta de superávit primário não seja cumprida.